Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje você vai ouvir algo que você nunca ouviu. Você vai entender de uma vez por todas quem é você e quem é Deus. Nessa relação entre você e Deus, você vai entender como tudo surgiu, como tudo aconteceu. Eu sempre pedi para o Espírito Santo me trazer à consciência todas as dúvidas que eu tinha em relação à criação, né? No curso em Milagres, e se você é aluno do curso em Milagres sabe, Jesus disse que não é para a gente se preocupar com essa questão da separação, que nós poderíamos perguntar como o impossível aconteceu, ou seja, como a separação aconteceu. Não tem resposta para isso, porque a separação nunca ocorreu. E algo que eu tenho certeza que você, estudante do curso, sabe no final das lições é isso, você sabe disso, você sente isso, né? Nem sempre você consegue manifestar isso, mas que você sabe, ao final das lições você sabe. O que eu vim te trazer então de diferente, de novo, para que a gente entenda e sinta e saiba a verdade. Lembra que Jesus disse que conhecereis a verdade e ela vos libertará? Pois é exatamente isso. A verdade nos liberta mesmo, né? Nos salva. Eu sei que eu pensava, mas salvar do quê, né? Na infância, na adolescência, eu vivi uma vida poliana, assim, eu não tinha muita consciência do meu próprio sofrimento, né? Eu vivia meio alienada ao meu próprio sofrimento, não me deixava sentir as emoções, né? Isso vem do meu perfil, do meu arquétipo, né? Um arquétipo de Atena não sente muitas emoções. Não é que ela não demonstra, ela não sente, né? É um perfil bem interessante. Mas hoje não é aula de arquétipos, vamos lá então, tá? Aí essa noite eu tava respondendo alguns comentários dos meus vídeos e antes de dormir eu fui olhar, responder os últimos comentários e eu senti E passou um vídeo do Osho falando sobre o ego, o falso centro, né? E nesse vídeo, Osho falava sobre o ego, que o ego não é o que nós pensamos sobre nós, é o que os outros pensam sobre nós e nós acreditamos ser o que os outros pensam sobre nós, né? Eu achei bem interessante isso. E quando eu fui dormir, eu não pedi assim em palavras, mas eu tinha um sentimento de pedir para Deus me mostrar a realidade, sabe? Eu já estive dentro de Deus por um instante, na realidade, e conscientemente, durante uma meditação do curso em Milagres, né? Mas eu pedi para Ele me mostrar como isso pode ser compartilhado, como isso pode ser vivenciado aqui, né? Então, clareou todas as minhas dúvidas desde o começo de tudo, né? Porque eu disse, a Bíblia também não pode estar tão errada, essa história de Adão e Eva, e todas essas histórias estão lá por algum motivo. E uma coisa que eu sempre soube é que o nosso problema em relação à Bíblia não é a Bíblia em si. A Bíblia, ela não é problemática. O problema é que nós olhamos para ela a partir de uma visão do ego. Se nós entendermos que Jesus, que Deus está falando de um outro patamar, de uma outra consciência, que é da consciência de unicidade, que é da consciência crística, a gente vai conseguir entender o que diz na Bíblia, mas não no mental, sentir o que diz na Bíblia, o que diz no Curso em Milagres, o que diz num curso de amor e entre outros livros considerados santos e sagrados. Todos eles trazem a mesma mensagem, é uma mensagem de unicidade, só que nós interpretamos ela a partir do ego. Então, a gente está interpretando de uma outra consciência, uma consciência superior que a gente não tem capacidade de abstração para entender e para sentir,
mas conforme a gente vai lendo, a gente vai conseguindo abstrair pequenas partes disso, né? Até que a gente monta o quebra-cabeça todo, que foi o que aconteceu comigo essa noite. Então eu pedi isso, foi a minha intenção antes de dormir, e eu acordei 2 vezes para fazer anotações, né, com as respostas. E uma delas é o que eu vou te falar agora. Então, Deus estava lá, em potencialidade pura, pura energia, potencial de tudo. Sozinho, só ele, só existe ele. E ele resolveu se experimentar, porque ele não tinha como se experimentar sendo energia pura, potencial. Então ele decidiu, por sentir muito amor, compartilhar esse amor, compartilhar com ele mesmo, porque ele é o Criador, ele é tudo que existe. Ao resolver compartilhar esse amor, surgiu o que chamam de Big Bang, né? Ele emanou-se. Nessa emanação, a gente pode observar tudo que existe aqui manifestado. Mas antes desse instante, o desejo de Deus, o pensamento de Deus é um pensamento criativo, diferente do nosso. Ele sentiu vontade de compartilhar e instantaneamente criou os filhos dele. Instantaneamente ele criou filetes de luz dele mesmo, ele estava lá, aquela energia pura, potencial, e dele mesmo ele criou filetes de luz. Esses filetes de luz são ele mesmo na realidade, que é lá onde eu estive. São filetes de luz que somos nós. Cada um desses filetes é um de nós na criação, não só os humanos, mas também os animais, as plantas, as pedras, tudo que está manifestado, tá? Todos somos o filho dele. Tudo que existe são, na verdade, filetes de luz. Lá todos têm o mesmo tamanho, a mesma luminosidade. Nós agimos em sincronia, tudo são milhões de luzes e todas ficam se movimentando como se fosse uma dança sincrônica, né? Porque aqui nós estamos nos movimentando, então nossa realidade está se movimentando lá em cima, nosso Deus manifestado nesses filetes de luz que somos nós. A partir daí surgiu, nós estávamos lá, sendo Deus manifestado, vivendo aquela harmonia, aquela alegria, aquela paz, aquele amor. Nós não precisávamos nos comunicar porque somos o mesmo ser, então cada parte de nós sabe o que fazer, como no nosso corpo. Nosso corpo é uma paródia da criação. O nosso mundo é uma paródia da criação, né? Meio deformadinha, mas uma paródia da criação. Então foi criado esse corpo de Cristo. Isso nós podemos chamar de corpo de Cristo, que foi quando Deus subdividiu-se em filetes de luz e ficou lá sendo ele mesmo se movimentando. Houve um sentimento desses filetes de luz, desses corpo de Cristo, de se individuar para poder experimentar, porque lá todos sentem a mesma coisa. Todos são a mesma coisa e todos sentem a mesma coisa, então não tinha como experimentar todas as potencialidades. Dessa forma, foi criado o indivíduo, um ser individuado, cada um desses é ligado a nós por um cordão, na cor fruta-cor, né? Que é o nosso perispírito, que está ligado também a um corpo, pode ser humano ou não, porque tudo são os únicos filhos de Deus, são o corpo de Cristo, tudo, sem exceção.
são Deus. Você entendeu agora por que você é Deus? Porque você realmente é Deus. E por que todos são irmãos? Porque realmente somos, juntando todos nós vamos compor Deus. Entende? Unindo tudo que existe, nós vamos compor Deus. Nós não somos Ele, mas a união de todos nós compõe o corpo de Cristo, o corpo emanado de Deus para se experimentar. Então, todas as nossas experiências aqui não são nós que estamos experienciando, não somos nós que estamos sofrendo, que estamos sendo alegres, que estamos vivendo, é Deus que está experienciando através de nós. Nós nem existimos em última instância. É incrível saber disso. É exatamente o que está escrito no curso de amor. Quando ele diz que só existe uma consciência compartilhada. Uma única consciência. E que só existe um único sentimento. E é amor, que é o sentimento de Deus. Tu entende o que aconteceu comigo? Aconteceu que eu pude sentir tudo isso, toda a verdade do curso de amor, do curso em milagres, toda a verdade, eu pude sentir ela. Claro, a parte da verdade que eu quero saber, porque cada um de nós, professores de Deus, vai ter essas experiências, vai ter essas revelações da verdade, daquilo que tu veio para aprender e poder ensinar sobre papai, sobre nós, tá? Então é isso. Nós não existimos em última instância, nós somos Deus experimentando. Olha que coisa. E agora eu vou fazer uma analogia, então. A partir daí surgiu, então, a necessidade de se individuar para poder sentir e pensar diferente, para poder experimentar todos os outros sentimentos, as outras emoções, as outras vibrações, para ter outras experiências, porque nós na consciência una, mesmo sendo filetes de luz individuados, a nossa consciência continuava a mesma. Então nós não conseguíamos experimentar. Para experimentar, ele teve que ser individuado em um ser. Quando isso aconteceu, esse ser, que nós podemos fazer uma analogia agora de Adão, lembra de Adão e Eva da Bíblia? Então, esse é o Adão. O Adão é todos nós, filetes de luz, a pureza do Filho Santo de Deus, individuado. Todos nós, não é homem e mulher, é homem, mulher, criança, pedra, papagaio, cachorro, árvore, grama, montanha, pedra, é cada um de nós, tá? É tudo que existe, tudo, cada um no seu grau de evolução. O que acontece? Então, todos nós somos Adão, somos aquele ser puro e santo como Deus. Lembrem um curso de amor na Bíblia, no curso em milagres, que ele diz: o meu filho é puro e santo como eu mesmo. E em um curso em milagres ele diz: eu te dou o meu verbo em palavras para que você possa usar para curar. Ele nos deu o verbo dele, que não são palavras. A gente entende que o verbo de Deus são palavras, mas não são palavras. O verbo de Deus é a expressão, o movimento e o que dá existência a tudo. Isso é o verbo de Deus. É a vontade dele. A vontade de Deus é o verbo dele. Só que nós entendemos com o verbo como palavras. Enfim, ele tinha que ter um jeito de escrever em palavras o que não dá para explicar em palavras, né? Foi escolhida a palavra verbo. Então ele diz: eu te dou o meu verbo feito em palavras para que tu os use. Os use para quê? Qual é esse verbo? O meu filho é puro e santo como eu mesmo. Aí nós achamos que Deus é a nossa imagem e semelhança. Mas não.
Tu entende que se nós somos esse filete de luz, que foi uma subdivisão de Deus, nós somos Deus? E não tem outra coisa para que nós possamos ser. Não tem outra consciência que nós possamos ter que não a dele. E não tem outro sentimento que nós podemos sentir que não seja amor. Por isso que o curso de amor, ele é muito claro, ele não fala para nossa mente o curso de amor, assim como o curso em milagres. Ele fala para o nosso ser. E como diz o professor Hélio Couto, quem tem olhos veja, quem tem sentimentos sinta. Quem se abriu, quem deixou, quem soltou o mundo, sente a verdade. Vive a verdade, percebe a verdade. Agora eu vou fazer uma analogia então. Somos então Adão. Ali a perfeição, cada um de nós, eu, você, Jesus, todos nós. Somos Adão. Aí surgiu a Eva. Quem é Eva? Eva é a nossa consciência individual, que continua lá ligada com o todo, né? Lembra do que Jung fala? Desse movimento que nós temos que se chama uma consciência unificada, uma consciência global, né? Ele chama de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é a consciência de Deus, tá? Mas esse inconsciente coletivo que Jung fala ainda é no ego, tá? É um inconsciente coletivo que criou o mundo como ele é, que não criou nada, porque o ego não cria nada, então manifestou o mundo como uma paródia da realidade, né? É esse inconsciente coletivo que emanou um mundo como a gente percebe hoje, tá? Bora então voltar. Eva então é a consciência individual. Quando nós tivemos essa consciência individual, a gente começou a poder experimentar os sentimentos, as sensações, as emoções, a gente começou a poder experimentar. O que é a serpente? O que a serpente fez? A serpente é o pensamento de que eu sou separado de Deus. Olha só isso. A serpente é o sistema de pensamento do ego que surgiu a partir de Eva, a consciência individual, e trouxe Adão. Entende? A serpente é o sistema de pensamento que diz: eu sou só. Eu sou um ser individual, sozinho, separado de Deus, separado do meu Criador. E por isso Adão e Eva se sentiram expulsos do paraíso e começaram a manifestar o mundo que nós conhecemos. Olha que interessante. Essa acho que é a analogia mais incrível que eu já vi e eu tive a honra de receber, o amor de receber e poder compartilhar com vocês. Esse saber divino. Né? Nós, quando despertamos essa consciência crística, passamos a ser um canal da divindade. Nós somos usados para trazer o conhecimento de Deus, a manifestação aos nossos irmãos. E eu sempre trago de uma forma muito simples, que todos possam entender, independentemente do grau intelectual humano que a pessoa pode ter aqui. Né? É claro que eu falo para professores de Deus que já têm um certo nível intelectual, um certo nível de abstração, uma certa consciência expandida, né? Eu não falo para leigos nesse momento, mas você, quando despertar a consciência crística, vai saber para quem você vai falar. Se você vai falar ou se você vai seguir o caminho de Maria, que é o caminho de ser, né? De ser em relacionamento, ou se vai ser o caminho de Jesus, que é o caminho do profeta ou do curador.
né? Cada um de nós vai receber diretamente dessa consciência crística, que é uma consciência compartilhada, né? Unificada com o Criador e com tudo, vai receber diretamente o que vai ter que fazer até o final do curso, no meu curso. Vocês vão ter claramente isso, exatamente o que vocês têm que fazer e como fazer. E eu vou dizer mais, até o final do curso vocês já vão estar com o trabalho pronto, porque vocês vão ir fazendo sem ter muita consciência do que estão fazendo, mas vocês vão ir fazendo, como foi o meu caso. Provavelmente vai ser dos meus alunos, porque a minha história vai ser muito semelhante à tua. Por isso você é meu aluno, por isso você está aqui assistindo esse vídeo. Se não é meu aluno, vai ser. Muito em breve. Tá? Porque nós nos escolhemos há muito no tempo. Parece que nos conhecemos hoje, mas nós já nos conhecemos há muito no tempo. Nós escolhemos um ao outro. O currículo é sempre o mesmo, mas a forma de ensinar depende do que eu quis aprender. E o que eu quis aprender é exatamente o que você quer aprender. Por isso você está aqui. Fechou todas. Vamos lá concluir a nossa analogia, então. Deus estava lá, potencialidade pura, quis experimentar, se individuou nos filetes de luz, continuou com a mesma consciência, os mesmos sentimentos, esse lugar existe ainda, nós ainda estamos lá, nós ainda somos isso, que eu estive lá conscientemente durante uma meditação no meu curso, durante uma meditação no Curso em Milagres, eu estive por um instante nesse lugar, ele existe manifestado. E a partir daí foi individuado, Adão ainda era o filete de luz individuado, veio a consciência Eva individual, a partir daí veio a serpente, que é a tentação, que é o pensamento, sistema de pensamento do ego, que diz eu sou sozinho. Meu pai me largou aqui sozinho. Estou aqui sozinho agora, eu preciso me cuidar, preciso me proteger, eu tô sozinho por mim aqui. E esse é o pensamento que a gente emana e vive até hoje, tá? Então, o que o Curso em Milagres, o que Jesus, o que nós, professores de Deus, treinados e capacitados por Ele, viemos aqui fazer? Nós viemos fazer essa reversão do pensamento para te mostrar que tu continua sendo aquele filete de luz, que tu continua sendo uma parte de Deus, uma subdivisão de Deus, né? Tu não é uma parte aleatória de Deus, tu é Deus subdividido, né? Que nem um copo de água que tu divide em vários, uma jarra de água tu divide em vários copinhos, não deixou de ser a jarra de água porque tá nos copinhos. Inclusive vou tomar um gole de água. Você entende isso? Ficou bem claro? Ficou bem simples de entender, né? Eu senti isso ontem de noite, mas eu não sabia como trazer em palavras. E aí eu acordei sabendo exatamente. Anotei aqui, dei umas 3 páginas, anotei exatamente isso. Então, como é que a gente faz para manifestar Deus que nós somos? Na verdade, a gente só precisa tirar o ego de lado. O que é tirar o ego de lado? Tirar a serpente de lado? É voltar à consciência única, a consciência universal, a consciência da unicidade. Retornando a essa Eva e a esse estado de Adão, nós vamos manifestar nosso ser aqui, mesmo estando manifestados na forma. Então esse é o nosso desafio hoje. Hoje o nosso desafio é viver no mundo, não sendo do mundo. Sabendo que não é tu que está experienciando nada, é Deus que está experienciando através de você. É Ele. Tu é só uma ferramenta. Entende? O que tu é Deus, tu é o próprio.
né? Isso o Hélio Couto chama de iluminação espiritual. Talvez eu tenha me iluminado com isso, eu não sei, porque eu não recebi aquela luz assim que eles descrevem no coronário. Talvez a minha iluminação seja diferente, ou talvez eu ainda não tenha me iluminado, mas que eu sei e sinto isso, eu sei e sinto. Talvez isso seja iluminação, muito simples, né? Para mim, uma nomenclatura não faz a mínima diferença. E tenho certeza que para você também não, né? Então agora nós precisamos sustentar essa consciência crística. Opa, peraí. Ai, esse corpo de Cristo, que é o ser que nós somos, manifestar aqui no mundo e viver a partir disso, né? Tem uma palestra do professor Hélio Couto que ele diz assim: se Jesus estivesse num shopping tomando um café, como tu saberia que é ele, se ele não estivesse operando milagres, né? Manifestando na forma. Operar milagres é manifestar na forma. Se ele não estivesse operando milagres, tá ali só tomando café, como é que tu vai saber que é Jesus? Como tu sabe que é ele? Pelo amor que ele sente, pela vibração que ele emana, pelo amor incondicional que ele sente. Quem sente isso não tem como não manifestar isso. Quem sente isso não tem como não expressar isso. Então ele vai ver qualquer irmão lá e ele vai estar lá ajudando o irmão, seja lá de qualquer forma. Mesmo que ele não esteja lá fisicamente, ele vai estar lá em presença ajudando esse irmão. Você sabe que Jesus Cristo é Jesus Cristo, que um Cristo é Cristo por causa dessa emanação, dessa vibração de amor incondicional e compaixão. Ele enxerga tudo, ele enxerga todos, ele vê Deus em tudo. Até nas cartas de Cristo, que alguns dizem que não é a mesma consciência que escreveu, é sempre a mesma, é sempre Cristo. Não existe nada além de Cristo, não existe nada além de Deus manifestado. Então, nas cartas de Cristo, ele descreve os 40 dias dele no deserto, que ele olhava os animais e ele via pequenas partezinhas brilhantes atuando nos animais. O que ele estava vendo? Ele estava vendo essa paródia que eu contei agora para você. Ele recebeu num animal. Eu recebi na criação. Porque eu queria saber se a Bíblia é verdadeira. Eu fiz muitos cursos de Bíblia desde a minha infância. E eu não conseguia aceitar ela, eu não conseguia aceitar que eu era um pecador. Eu não conseguia aceitar, poxa, eu sou uma criança, que pecado eu cometi, o que eu errei, o que eu fiz? Porque Adão e Eva fizeram uma escolha, então eu tenho que pagar? Sabe? Porque Jesus morreu na cruz, então é minha culpa? Entende? O mundo interpretou as passagens bíblicas a partir do ego. Claro que se você interpretar a partir do ego, vai ser assim. Agora, se tu interpretar a partir da realidade, que é a consciência crística, tu vai entender tudo. Tudo vai ficar claro como o dia. A criação fica clara como o dia, tudo fica claro. Tudo fica entendível. Tudo fica manifestado, porque é muito lindo ficar lá discutindo conceitos de um curso de amor, discutindo conceitos de um curso em milagres, fazendo vivências. E o que? O que tu entendeu da criação? O que tu vive da criação? O que tu experimenta da criação? O que tu compartilha da criação? Tu te tornou um ser humano bom? Parabéns! Um ego mais evoluído? Ai, que beleza! Tu não veio para isso. Tu veio para despertar o Cristo. E eu tenho certeza que esse vídeo afetou Eva. Esse vídeo afetou tua consciência individual. E esse vídeo penetrou em Adão, que é o teu ser, e transcendeu serpente, Adão e Eva, e voltou a ser quem é, o filete de luz, uma subdivisão do próprio. Você entendeu que quem está experimentando aqui não é a Ana, não é esse corpo, também não é esse espírito
também não é nada disso. Não tem nenhuma diferença entre mundo material e mundo espiritual. Tudo é ego. O mundo espiritual também é ego. O mundo manifestado na matéria é ego. O mundo manifestado espiritualmente também é ego. Ainda não é a realidade. Não é porque você deixou esse corpo que você deixou o ego. Você deixou esse corpo, você continua sendo um ego sem um corpo físico, manifestando ainda no perispírito, num corpo que tu se sente individual. Entende? Ainda é ego. O que transcende o ego é transcender a consciência individual, é transcender ego. Eva é voltar a ser Adão. E de Adão voltar a ser aquele filetinho de luz. Todos somos. É realmente a história da criação, mas não é como a gente entendia. Quanto de verdade tu tá pronto para receber? Toda a verdade? Conforme tu estiver pronto, a consciência crística vai te trazer. Não atrasa mais os teus processos. Não atrasa mais com picuinha, com dor, com sofrimento, mas não finge que não sofre, que não sente culpa, que não sente mágoa, que não sente dor, que não sente ódio, que não sente raiva. Não finge que não sofre. Limpa isso, entrega para o Espírito Santo. Olha aqui, eu tenho vontade de matar tal pessoa. Eu mataria tal pessoa. Eu nunca vou perdoar tal pessoa. Por mais que eu queira, eu não consigo perdoar tal pessoa. Pronto, entrega tudo isso para o Espírito Santo conscientemente, que o resto sim ele faz, tá? E vai vir a solução de como tu ajuda se tu causou muitos problemas, entende? Eu tenho certeza que em outra vida eu causei alguns probleminhas, alguns, né? Que eu não respeitei uma coisa chamada livre-arbítrio. Como que eu sei disso? Eu não sei, só sei que eu sei. Mas agora eu respeito, eu honro. Tô pronta, papai. Bora. Vamos, irmãos. Eu vim juntar vocês para nós voltarmos para casa. Eu vim te auxiliar a despertar essa consciência crística, essa consciência da unicidade, para que tu possa, a partir de agora, também manifestar essa consciência crística e trazer mais irmãos para casa. Chegou a hora desse planeta dar um salto evolutivo na nossa volta para casa, tá bom? E Cristo precisa de nós. Cristo é o quê? Vocês já sabem, né? Aqueles filetes de luz, nós todos. Papai precisa de nós nesse momento para chamar nossos irmãos, né? Como Jesus diz, nós somos pescadores de homens. Então nós estamos aqui pescando homens. Eu preciso te ajudar a despertar essa consciência crística. Não, tu precisa de ajuda porque tu já entendeu que tá o filetão de luz, né? Momentaneamente no tempo, você tá precisando de uma ajuda, que o tempo não existe. Tu entende como tudo que diz no curso de milagres, tudo que diz no curso de amor é desse jeito? Tá tudo explicado nesse vídeo. Se você não entendeu, assista 1000 vezes esse vídeo, 1000 vezes, compartilhe com o máximo de pessoas, de estudantes do curso de amor, do curso em milagres, do caminho infinito, do Jogo de Smith, o máximo de pessoas que você puder, que conhecem espiritualidade, que precisam saber dessas informações, compartilhe. Elas são preciosíssimas e vão te ajudar muito nesse entendimento de que não são só palavras que Jesus está compartilhando no curso. É realmente um curso para operar milagres. E se você não está operando milagres, você não concluiu o curso, entendeu? Você não passou no curso, você não está aprovado, você não terminou seu trabalho. Se você fez o curso de amor e não é puro amor, e não despertou a consciência crística, você não terminou seu trabalho, filha. Não terminou. O grau de exigência é 100%, é 100%. Tá? Agora tá terminando o tempo da dor. Tá terminando o tempo do aprendizado. Eu tô falando agora para professores que estão no fim do tempo do aprendizado, para quem já despertou a consciência crítica, para quem vai despertar, para quem tá começando no caminho.
mas sabe agora a realidade, tá bom? Experimente-a. O melhor do meu trabalho é isso, é um trabalho científico. Qualquer um pode experimentar. Ele próprio, individualmente, pode experimentar a verdade. A verdade ela é para ser experimentada. Assim como Deus está experimentando através de nós, você pode experimentar Ele. É um caminho aberto. Quando tu deixa Ele experimentar conscientemente, você também pode experimentá-lo. É lindo, é incrível, é maravilhoso, tá bom? Te espero, professor. Vou lançar o curso no final do ano. Te prepara. Vai ter aulas ao vivo para tirar dúvidas. E vocês vão mandar as dúvidas antes. E eu vou fazer as aulas para responder as dúvidas, tá? Não vai ser estilo mentoria, cada um contando a sua história, pelo menos no primeiro momento. Mas eu vou tirar todas as dúvidas dos professores de Deus e eu tenho certeza. E nós vamos fazer compartilhamento dessa consciência crística para apressar o nosso processo, tá? Nós vamos fazer as curas durante cada aula, tirar dúvidas, para compartilhar e apressar esse processo desse despertar da consciência crística, tá bom? Um beijo de luz, te esperamos. Até mais.